Eu gravei esse vídeo mais cedo, mas infelizmente deu um problema na produção, estava travada a tela aqui, e daí eu estou tendo que gravar de novo. Então quem começou a ver o vídeo antigo e eu apaguei no meio do caminho, eu estou gravando ele de novo agora, lamento muito, vou publicar esse aqui logo em seguida, né? Pois bem, qual que é a história, né? O pessoal está falando muito sobre a questão da sanção do impedimento de vistos para as pessoas, para quem censura americanos lá nos Estados Unidos. Essa medida não é uma medida direcionada só para o Brasil, tá? Aliás, os próprios europeus se veem alvo de ameaças dos Estados Unidos contra a censura. Lá na Inglaterra, o pessoal está falando, aquele juiz que está censurando post de Facebook, esse pessoal não vai conseguir entrar mais nos Estados Unidos. Na Europa, o pessoal está preocupado com isso também, né? A própria Embaixada dos Estados Unidos deixou claro que a restrição de vistos por censura não visa um país só, não visa só o Brasil. Então tá ficando claro para esse pessoal que essa ameaça dos vistos e coisa e tal é chato, vai afetar o Xandão, não tenha dúvida nenhuma, tá escrito ali o nome do Alexandre de Moraes, que não tá escrito o nome, né? Mas é como se descrevessem o Alexandre de Moraes lá no comunicado da Embaixada Americana, mas isso daí não é tudo, vai ter a Lei Magnitsky, esse é que é o problema, né? Então olha só o que diz aqui a Malu Gaspar lá da imprensa tradicional socialista, né? O anúncio do Marco Rubio de que seu governo restringirá vistos de entrada no país para autoridades estrangeiras que censurarem americanos colocou mais um tijolo no caminho da crise que se desenha entre o Brasil e os Estados Unidos. Não é uma medida extraterritorial, como se diz na diplomacia, mas nesse caso a Lei Magnitsky também não é, tá? Eles estão dizendo que isso daqui é questão de visto, cada país tem o direito de definir como é que vai fornecer os vistos ou não para as pessoas, então em princípio não tem nada que o governo brasileiro possa fazer. Mas o detalhe é que a Lei Magnitsky tem a mesma característica. A Lei Magnitsky também não tem nada extraterritorial. A Lei Magnitsky não obriga nada no Brasil. A Lei Magnitsky proíbe empresas americanas nos Estados Unidos de fazerem negócio com Alexandre de Moraes. Isso vai gerar um problema para o Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Vai gerar um problema no seguinte sentido. Por exemplo, vamos pegar um banco aleatório aqui no Brasil, o Itaú. O Itaú tem negócios com os Estados Unidos, tem agência nos Estados Unidos, faz investimentos nos Estados Unidos, e pode ser, eu não sei em que conta que o Alexandre de Moraes tem conta aqui no Brasil, é possível que o Alexandre de Moraes tenha uma conta no Itaú, vamos dizer que tenha. O Itaú, ele pode continuar com a conta do Alexandre de Moraes, não tem nada que impeça, nada que obrigue ele a encerrar a conta do Alexandre de Moraes. A única coisa que proíbe é que ele faça negócio com os Estados Unidos. Ele vai ter que escolher. Ou ele faz negócio com os Estados Unidos, ou ele tem a conta do Alexandre de Moraes. Isso vai ser um problema para os bancos, tá? Eu espero que o pessoal, os donos do Brasil, o pessoal que tem dinheiro, a elite aristocrática socialista de Brasília, esteja percebendo o problema que vai dar isso, porque fatalmente o STF vai dar uma lei dizendo que é proibido encerrar a conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Vocês acham que não vai ter essa decisão? Vocês acham que não vai ter o STF decidindo que não, que tem que manter a conta do Alexandre de Moraes aqui porque ele é o cara mais importante, ele é a democracia. Fechar a conta do Alexandre de Moraes é um desrespeito à democracia do Brasil, né? Eles já estão nesse nível mesmo de achar que a república é o Alexandre de Moraes, vão fazer esse tipo de coisa. E aí qual que vai ser o problema? Que os bancos brasileiros não vão poder mais ter negócio com os Estados Unidos, vão perder milhões e milhões de dólares nessa brincadeira por não poder fazer negócio com os Estados Unidos, né? Mas, de novo, isso aqui não quer dizer nada, né? Ou seja, nenhuma medida que os Estados Unidos tomar vai ser extraterritorial. Ele não tem como punir o Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos não vai punir o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Ele vai tomar medidas lá nos Estados Unidos, onde é a jurisprudência dele, né? Aí fala aqui, por enquanto o Trump legisla no seu próprio território. E vai continuar. A Lei Magnitsky também é no próprio território. Mas o próprio Rubio já avisou na semana passada que haveria a grande possibilidade do Moraes ser atingido pela Lei Magnitsky, que continua sendo só no território americano, como eu falei, não tem nada fora da jurisdição americana, não vai obrigar ninguém no Brasil. O pessoal no Brasil vai ter que fazer uma escolha, só, ou faz negócio com os Estados Unidos ou faz negócio com o Alexandre de Moraes, só isso. Né? Então, e aí o pessoal está colocando aqui uma coisa que eu acho importante que eles estão ressaltando aqui, né? Eles estão falando que está tendo uma confusão muito grande na esquerda entre o pessoal que acha que isso está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Jair Bolsonaro, e o pessoal que acha que isso está sendo feito pelo Elon Musk e pelas Big Techs. Eu já falei aqui para todo mundo no meu canal, vocês me acompanham, vocês sabem disso, eu acho que o principal são as Big Techs. Esse é o objetivo principal do Trump, né? O caso do Bolsonaro, o Trump tem uma simpatia pelo Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, se isso ajudar o Bolsonaro é ótimo, mas no final das contas, no frigir dos ovos, o mais importante é a questão das Big Techs. Eu não tenho dúvida nenhuma. E é a conotação que o pessoal está fazendo aqui também. Ela está dizendo aqui que não, que o próprio Eduardo Bolsonaro, as ameaças, aqui ó,
Os dois movimentos operaram com uma guinada na forma como o governo brasileiro, o mundo político e o Supremo viam as ameaças do Eduardo Bolsonaro. Achavam que antes que era só bravata e coisa e tal, e agora estão preocupados. O que é um absurdo, porque o Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Né? Assim, não tem nada a ver com isso no sentido de que ele não tem o poder de fazer isso acontecer. O máximo que ele pode fazer é sugerir, é municiar, é dar dados para o governo americano. Quem está decidindo isso é o governo americano, não é o Eduardo Bolsonaro, né? Mas repara que isso daqui ecoa uma coisa que é um tema comum na esquerda. Se você pegar os jornais de esquerda, o fórum aqui, ó, Pedro Serrano avalia a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser preso por ameaça nos Estados Unidos. Avisaram para ele que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, que eles não vão conseguir prender ele. Aqui, ó, o Bolsonaro, que pode ser preso nesse fim de semana, segue mentindo e não sei o que lá. O pessoal tá na esquerda tão marara, eu tô arrancando a calcinha pela cabeça, meu amigo. Outra, todos pelo Moraes e pela democracia. A esquerda toda está querendo colocar isso na culpa do Eduardo Bolsonaro, sendo que, como eu falei para vocês, muito mais importante é a questão das Big Techs e do Elon Musk. Não estou dizendo que o Eduardo Bolsonaro não tenha sido importante nesse caso, ele foi importante porque ele municiou o governo americano com as informações que são necessárias para essa ação. E tem um outro fator nessa história toda, que esse pessoal aqui não está se tocando, mas que é muito importante, que é o fato de que eles, com essa brincadeira aqui, estão associando o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro com a questão da liberdade de expressão. Esse pessoal não está percebendo o quanto o brasileiro gosta da liberdade de expressão. No Brasil, hoje em dia, um monte de gente montou negócio na internet. Eu não estou nem falando de gente como eu, que trabalha aqui como influenciador. Eu certamente vou me fuder nessa brincadeira. Já estou fazendo as contas aqui já, que eu vou me ferrar nessa brincadeira. Eu vou ter vídeo censurado, vou ter canal derrubado, esse tipo de coisa. Mas o pessoal não percebe o quanto que as pessoas, de forma geral, estão usando a internet, usam a internet até para viver, para vender coisas no marketplace, não sei o que lá, para encontrar com outras pessoas, para marcar grupo, para fazer coisas. A rede social é uma coisa fundamental na vida do brasileiro. E esse pessoal está feliz da vida, achando que destruir as redes sociais vai ajudar a esquerda, então temos que destruir as redes sociais e coisa e tal. E vão se ferrar nessa por dois motivos. Primeiro, que censurar as redes sociais não vai trazer de volta o amor do povo pela esquerda, a esquerda está ultrapassada, isso é muito pior do que qualquer outra coisa, e mais do que isso, eles estão associando o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro com a liberdade de expressão. Eles estão fazendo isso, de graça. O próprio Globo está falando, não, que o Bolsonaro que fez isso, né? Aí depois ele fala aqui, ó, muito mais peso tem o Elon Musk, esse sim na cozinha da Casa Branca, inimigo público de Moraes e outros donos de empresas de tecnologia que já sofrem algum tipo de punição do Supremo. É o que eu falo para vocês, as empresas de tecnologia não estão satisfeitas com esse negócio de censura, isso piora a margem delas. Aqui no Brasil isso pode ser uma coisa extremamente crítica no final das contas, a censura aqui no Brasil. Não sei como é que isso vai se resolver, mas o fato é que a própria esquerda estar associando isso com Eduardo Bolsonaro está dando de presente para o Bolsonaro essa coisa sobre a liberdade de expressão. Vão acabar se ferrando de redondo nessa história. É o que eu falo, essa coisa toda do Supremo de pegar de muito forte, de reagir imediatamente, reagir com força, prendam o Bolsonaro, prendam o Eduardo Bolsonaro, prendam fulano, tirem as contas e não sei o que lá, não sei o que lá, eles não estão vendo o efeito político disso. Isso vai acabar cobrando um preço muito caro deles mais adiante, né? Tá aqui o Josias de Souza falando aqui, ó, STF cutuca as Big Techs para ver se a Casa Branca realmente morde, né? Então o STF decidiu na quarta-feira, 4 de junho agora, vai retomar o julgamento do caso do Marco Civil da Internet, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para quem não lembra desse caso, o artigo 19 é aquele artigo que diz que as redes sociais só podem ser responsabilizadas por algum conteúdo publicado nelas se tiver uma ordem judicial para derrubar um conteúdo e elas não derrubarem esse conteúdo. Aí elas podem ser responsabilizadas pelo que acontece, né? Então, hoje em dia não tem esse problema, mas para pensar do ponto de vista de uma Big Tech. Como é que o pessoal lá no YouTube, por exemplo, vai fazer para ver os meus 10 vídeos por dia e mais não sei quantos milhões de vídeos que são produzidos todos os dias por todos os YouTubers no Brasil? Cara, é simplesmente impossível você conseguir gerenciar uma empresa desse jeito. A alternativa que eles vão ter vai ser proibir vídeos aqui do Brasil. Não vão poder ter vídeos no Brasil mais. Vai ser isso, né? Ou seja, não tem outra alternativa nesse caso, porque senão a empresa vai ser responsabilizada por esse tipo de coisa.
Então, isso daqui é uma pena de morte para as redes sociais. O que eles estão querendo fazer aqui é uma lambança completa. Aqui, ó, julgamento, o STF retoma julgamento sobre o Marco Civil da Internet na próxima quarta-feira, dia 4, e já falaram que não vão aceitar mais que façam pedido de vista, porque, em tese, o André Mendonça fez pedido de vista da última vez, suspendeu o julgamento. O Cássio Nunes não votou ainda. O Cássio Nunes poderia pedir pedido de vista também. Os outros ministros já falaram que não vão aceitar, que vão dar o voto antecipado para concluir a matéria e coisa e tal. Em tese, o Cássio Nunes pode ainda fazer pedido de vista e não vai ter coisa em julgado até o final. Eles provavelmente vão usar aquela liminar do Lula para tentar fazer alguma coisa. Um absurdo isso daqui. Estão comprando a briga, batendo no povo brasileiro. Eles acham que estão batendo nas big techs, mas na verdade estão batendo principalmente no povo brasileiro. O brasileiro que vai pagar por esse autoritarismo todo do STF. E daí, é uma coisa positiva, porque é o que eu falo para vocês, ninguém vai gostar disso e o pessoal vai ficar preocupado, e a esquerda já garantiu que está associado essa censura à briga contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Jair Bolsonaro. Eles estão dando mais força para esse pessoal. Vão dar mais força para a direita no Brasil, porque não percebem o peso que as redes sociais têm na vida do brasileiro em geral. O brasileiro em geral não quer esse tipo de censura, acha um absurdo esse tipo de coisa. E vai ter gente censurada, você pode ter certeza que vai ter gente censurada, vai ter gente achando um absurdo isso. Eles estão dando de presente o ponto político para o Bolsonaro de bobeira. Né? Uma coisa realmente absurda aqui, ó. Força-tarefa Lula-STF para regular redes agrava risco de censura mais severa em 2026. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse pessoal está indo para o tudo ou nada. Eles estão desesperados, estão vendo que estão perdendo corações e mentes das pessoas, estão vendo que não vão conseguir ganhar a eleição em 2026, estão fazendo a conta que eu estou fazendo com vocês aqui de que até 2030 o STF já é de direita, e aí tudo que eles fizerem vai ser revertido de qualquer forma, estão indo para o tudo ou nada da censura. Qual que é o problema? Primeiro, né, como eu já falei, não vai mudar nada. Eles acham que proibir influenciadores, censurar o meu canal, por exemplo, e outros tantos canais que falam aí, eles acham que proibir esse tipo de coisa vai acabar mudando a cabeça do brasileiro, que o brasileiro não vai mais ir pro lado de não gostar do PT, vai todo mundo passar a gostar do Lula, pedir mais corrupção, rouba mais os aposentados, Lula, vai todo mundo querer esse tipo de coisa, né? O poder da internet não está nos grandes influenciadores, nos grandes canais, está na conversa particular de um com o outro, de uma pessoa com a outra. Isso daí eles não conseguem conter, a menos que eles fechem tudo, fechem a internet no Brasil. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer essa censura toda, vai chegar em 2026, vão perder do mesmo jeito. E aí você acha assim, não, mas então não tem problema, porque eles vão ver que deu errado e vão voltar atrás, né? É lógico que não, meu amigo, eles vão dizer que não censuraram o suficiente. Vão querer cortar mais coisas, vão querer censurar mais ainda, vão querer, não, porque tem que proibir o WhatsApp. O problema é o WhatsApp, temos que proibir o WhatsApp no Brasil. Não, porque eu ouvi dizer que teve uma menina que fez o desafio do desodorante, que ninguém sabe, não tem prova nenhuma, não tem nada evidenciado, mas teve uma menina que fez isso, então tem que proibir o WhatsApp no Brasil. É o que eu falo para vocês, é por isso que as Big Techs já foram para o lado da direita, porque elas perceberam que a esquerda está fanática, está totalmente desequilibrada, está sem limites nisso daí, e vai acabar nesse fundo do poço de querer cancelar a internet inteira. Ninguém quer isso, nem as Big Techs, nem a população brasileira. E esse pessoal está dando esse ponto de presente para o Bolsonaro. Está aqui, ó, Bolsonaro é o grande defensor da liberdade de expressão no Brasil. Que ótimo, que excelente isso, né? Bom, como eu falei para vocês também, os europeus também se viram alvo das ameaças dos Estados Unidos de censura. Ou seja, lá na Europa eles estão também vendo isso daí. E é verdade, né? Essa medida foi para o mundo inteiro, não foi só para o Brasil. Inclusive pessoas lá da Inglaterra e coisa e tal, tem que ter preocupação agora se podem entrar nos Estados Unidos, né? Porque, de novo, eles lá não precisam de visto. Mas isso não quer dizer que você possa entrar nos Estados Unidos. Você vai chegar no aeroporto e vão deixar você entrar ou não, conforme a legislação corrente, né? Aqui, ó, restrição de vistos por censura não visa só um país, deixou claro a Embaixada dos Estados Unidos. A gente já sabia disso, evidentemente. Mas tem uma coisa curiosa nessa história também, né? Eu já falei da questão dos bancos brasileiros, que eu, se fosse dono de banco no Brasil, estaria apavorado neste momento, apavorado. Porque, como a Malu Gaspar falou, a lei Magnitsky do Xandão vai sair. Não saiu ainda, mas vai sair. E quando sair, os bancos brasileiros vão ter um problema enorme, porque o STF vai obrigar eles a ter conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Os bancos vão ter que abrir mão do mercado americano, o que vai ser um prejuízo enorme para os bancos. Mas não é só os bancos não, né? Eu sempre falo isso aqui e as pessoas, agora a própria Embaixada dos Estados Unidos no Brasil lembrou desse ponto, né? O pessoal da esquerda adora dizer que não, mas os Estados Unidos não é mais tão importante para o Brasil, porque a gente faz muito mais comércio com a China do que com os Estados Unidos e coisa e tal. E não é bem assim.
Primeiro que os Estados Unidos ainda é o grosso do comércio tecnológico com o Brasil, muita coisa de tecnologia, de máquinas de produção ainda vem dos Estados Unidos, então é muito importante sim. Mas mais do que isso, os Estados Unidos é de longe o maior investidor no Brasil. Ou seja, a China compra do Brasil e vende para o Brasil muita coisa? É verdade. Agora, tem dinheiro da China investido no Brasil? Não tem não. Isso quer dizer que os Estados Unidos fizer assim, ó, destrói o Brasil, porque é só tirar o investimento daqui. É só o Trump fazer uma medida lá proibindo investimento no Brasil, ou limitando, ou botando imposto no investimento no Brasil, e o pessoal, meu amigo, vai tirar o dinheiro do Brasil, e o Brasil vai quebrar completamente. Então, esse pessoal todo devia estar prestando muita atenção no tamanho da briga que o Alexandre de Moraes está comprando, tá? Eu estou falando para a elite aristocrática socialista de Brasília. Percebam o problema. Os Estados Unidos está fazendo isso porque não quer sacanear todos vocês. Quer sacanear só o Xandão. Esses avisos, eu falei assim, por que está indo de pouquinho em pouquinho, né? Para avisar, para ver se o pessoal muda o curso. Mas é para avisar o Xandão? Não, o Xandão não vai mudar de curso. O Xandão vai continuar batendo em todo mundo, vai continuar dizendo, querendo, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. Esse aviso é para as outras pessoas, para o pessoal falar, convence o pessoal do STF a dar um jeito de cortar fora o bode careca, tirar fora o bode careca, arruma uma acusação de assédio sexual, ou sei lá o quê, né? Arruma um caso aí e tira esse careca do STF, porque senão vai dar ruim para todo mundo. Vai dar muito ruim no Brasil para todo mundo com essa história, essa brincadeira de ficar, ai não, vamos peitar os Estados Unidos. Isso não vai muito longe não, meu amigo, não vai muito longe mesmo, e pior, vai sacanear os brasileiros muito mais.